No dia 17 de agosto de 2007, uma publicação foi feita no fórum da Deep Web, o Dark Employment Security Office, por um usuário chamado Yamashita. Nela, Yamashita dizia: "Estou em busca de um parceiro de crime. Acabei de sair da prisão. Alguém gostaria de trabalhar comigo na região de Tokai?" Pouco depois de ser feita, a postagem já contava com 3 respostas e o grupo estava montado. Eles eram Kenji Kawajishi, que é o Yamashita, o autor do post, o Tsukasa Kanda, o Yoshitomo Hori e o Yushiro Hondo. Estava formado o grupo que mudou o destino de Rii e Sogai. Pois é, o caso de hoje começou em um fórum bem peculiar da Deep Web do Japão. Estamos voltando aqui aos poucos com os vídeos relacionados à internet aqui no canal, e eu já peço perdão logo de início aqui se eu errar a pronúncia de algum nome, beleza? Deixa o like aí embaixo para poder me ajudar na divulgação. Infelizmente aí com a popularização do conteúdo curto, as pessoas perderam o costume de deixar o like, de se inscrever no canal e tal. Então se vocês puderem, deixa um joinha aí, ajuda demais nos vídeos. E agora vamos ao assunto do nosso vídeo. Antes de falar como era o site onde eles se conheceram, vamos falar sobre os participantes do grupo. Kenji, o autor do post, teve uma infância conturbada, sofrendo muito com o bullying no período escolar. Em casa, sua família tinha problemas financeiros e ele precisava tratar uma doença no rim que piorou muito. Então, Kenji começou a cometer pequenos roubos, ocasionando em algumas prisões. Anos se passaram e Kenji acabou conseguindo melhorar um pouco seu padrão de vida e se casou com uma mulher que se tornaria mãe de seus 4 filhos. Porém, parecia que, apesar de ter se afastado do mundo do crime, ele ainda procurava aquela adrenalina e quando não conseguia, descontava na esposa e nos filhos. Ele descobriu uma nova forma de cometer crimes em agosto de 99, quando descobriu a Deep Web. Lá, ele começou a vender contas bancárias que poderiam ser usadas em fraudes, o que lhe rendeu um bom dinheiro. Porém, ele acabou perdendo a mão não só com o dinheiro que ele ganhou, mas com o pouco que ele tinha guardado, resultando em uma conta bancária zerada. Sendo assim, o apartamento foi tomado pelas autoridades por falta de pagamento e fraude. Nessa época, Kenji se tornou ainda mais abusivo com a sua esposa e com seus filhos, e finalmente ela decidiu que não dava mais para eles ficarem juntos e pediu o divórcio, se separando pouco tempo depois. A vida de Kenji não melhorou muito depois disso, na verdade acabou piorando, porque entre 2003 e 2007 ele foi preso várias vezes por fraude. Mas se você acha que isso intimidou o contato dele com a Deep Web, você tá muito enganado. Quando ele fez aquela publicação lá em 2007 no fórum, ele estava morando sozinho em uma van. Tsukasa Kanda tinha 36 anos na época e também tinha tido uma infância complicada. Além do bullying, Tsukasa também tinha sido abusado por seu pai durante anos. Quando cresceu um pouco, ele acabou se envolvendo com uma das gangues da cidade e passou a cometer crimes com eles. Esse período durou pouco, mas foi o suficiente para construir a sua mente de criminoso. Ele começou a explorar o mundo da Deep Web assim como Kenji e logo começou a aplicar golpes, o que o levou à sua prisão. Quando foi liberado, Tsukasa conseguiu um emprego, mas parecia que sua personalidade não tinha mudado muito. Ele arranjava briga com a maior parte dos funcionários e até mesmo com seu próprio chefe. Além disso, a questão financeira também era preocupante. Ele não ganhava bem, estava sempre devendo e direto precisava ajuda da sua então namorada para poder pagar as contas. Já Yoshitomo Hori, de 32 anos, tem um ponto que o diferencia totalmente dos outros envolvidos. Hori não tinha nada em seu histórico criminal. Apesar disso, Hori se assemelhava aos demais por uma pequena questão. Ele tinha uma dívida imensa que já passava dos 4 milhões de ienes, que equivale a cerca de 140 mil reais atualmente. O próximo integrante que eu vou apresentar para vocês é o Hondo, que na época tinha 29 anos de idade e também estava desesperado por dinheiro, porque na época ele estava desempregado. Porém, a colaboração dele no grupo foi muito breve, tanto que a gente nem tem foto dele. Depois de muitos e-mails trocados, o primeiro encontro do grupo foi no dia 21 de agosto de 2007, na casa de Hori. A ideia era principalmente arranjar dinheiro de alguma forma. Com os 4 endividados até o pescoço, não tinha como ser diferente. A reunião logo teve início e eles começaram a pensar no que poderia ser feito para conseguirem dinheiro fácil. Eles discutiram por horas, mas Hori trouxe a ideia que seria executada. Ele conhecia um cliente muito rico de um cassino chamado Pachinko. Ele sabia mais ou menos sua rotina, as pessoas com que ele conversava, sendo então a pessoa perfeita para um sequestro relâmpago. Sendo assim, na noite do dia 21 de agosto, o quarteto seguiu o alvo que estava saindo do cassino, mas só lá eles perceberam que era uma área extremamente vigiada e que realizar um sequestro, ainda mais com cara podre de rico, era suicídio. Então o plano foi cancelado e eles decidiram roubar outro lugar. Em outro dia, o Kenji chamou o Hondo para fazer um pequeno furto em um escritório de um encanador, mas olha só o que aconteceu. O escritório foi invadido, porém eles não conseguiram manter o silêncio e foram descobertos. Kenji conseguiu fugir, mas Hondo foi pego e preso. Agora só restavam mais 3 participantes e eles decidiram pôr mais uma ideia em prática. Foi essa ideia que infelizmente nos trouxe até o caso de hoje, mas antes disso é importante a gente falar sobre o site onde eles se conheceram.
Por ter sido um caso que rolou na Deep Web no Japão em 2007, as informações que temos sobre esse site são meio escassas, sobrando apenas poucos relatos dos usuários que acompanharam o caso na época. O site em questão era um fórum bem underground da Deep Web, não tinham muitos usuários, e lá eles abordavam diversos temas ilegais como venda de drogas, venda de documentos falsos, carteira de motorista, passaporte, coisas do tipo, tanto que o nome do site não tem tradução literal, mas seria algo como o escritório do crime. Nesse site os usuários também podiam pagar para poder aprender a fazer algumas coisas, como piratear programas profissionais que eram caríssimos, não era todo mundo que sabia piratear um programa na época. Também ensinavam a evitar dívidas, a dar calote em empresas e coisas do tipo, com o objetivo de economizar dinheiro, digamos assim. Porém, além disso, havia um tópico onde os usuários buscavam por outros usuários que teriam interesse em participar de crimes mais complexos. A maioria desses delitos girava em torno de aplicar golpes sem o uso de ameaça física, só que precisava de 2 ou 3 pessoas, porém às vezes surgiam pessoas querendo praticar crimes com o uso de ameaças físicas mesmo. Apareciam pessoas querendo praticar roubos e sequestros, e era isso o que o nosso agora trio queria fazer. Rii Sogai nasceu em 20 de julho de 76. Seu pai morreu 2 anos depois, o que culminou em sua criação ser feita inteiramente por sua mãe, a Fumiko. Por isso, a garota começou a trabalhar desde cedo para ajudar sua mãe nas contas de casa, e ela também sonhava em conseguir juntar uma grana para dar a ela uma casa de presente. Rii era extremamente amigável e estava quase sempre acompanhada das amizades que fez ao longo de sua vida, que a descrevem como uma mulher carinhosa e extremamente dedicada aos seus objetivos. Naquela sexta-feira, no dia 14 de agosto de 2007, Rii estava voltando para casa às 22h30 após o trabalho. Ela era funcionária administrativa em uma empresa relativamente grande e estava fazendo hora extra para conseguir juntar mais dinheiro. A região em que ela morava era bem segura, mas ela tinha o costume de ligar para o seu namorado enquanto caminhava de volta para casa para se sentir mais segura. Porém, naquele dia ele estava ocupado e eles não puderam realizar a chamada. No caminho de volta para casa, a poucas quadras onde morava, Rii passou por uma van parada. Quando ela deu alguns passos, o carro começou a andar se aproximando. Do outro lado da rua, Rii percebeu que um homem estava caminhando, olhando para o prédio do lado oposto. Mais à frente, o homem veio em sua direção e perguntou se ela sabia onde ficava a loja de conveniência mais próxima. No momento em que ela virou para responder, um segundo homem a segurou e a van parou abruptamente próximo a eles. As ruas estavam completamente vazias pelo horário, então os gritos de terror e pedidos de ajuda não foram atendidos. Em questão de segundos, Rii estava dentro da van, sendo levada para algum lugar em alta velocidade. O que aconteceu com ela a partir desse momento foi de uma brutalidade inimaginável. Durante a tarde do dia 25 de agosto, a polícia local recebeu uma ligação no mínimo curiosa na delegacia. Do outro lado da linha, alguém disse: "Eu sequestrei uma mulher, roubei o dinheiro dela, a matei e a enterrei na prefeitura de Gifu." Eles ainda não sabiam, mas a voz no telefone pertencia a Kenji, que junto aos 2 amigos havia sequestrado, assassinado e desovado Rii Sogai. Kenji decidiu abrir o jogo para a polícia, pois não estava aguentando conviver com aquela culpa e também estava morrendo de medo da possível pena de morte. Logo após a devida identificação, Kenji foi interrogado por mais alguns minutos quando contou tudo o que aconteceu. Kenji contou que os 3 haviam se conhecido na Dark Web e que queriam cometer o crime para conseguir dinheiro e quitar as dívidas que eles tinham. Quando sequestraram Rii, o trio prendeu suas mãos com algemas no carro e a levaram para uma área mais remota da cidade. Depois de revirarem seus pertences, ela foi obrigada a dar a senha do seu cartão e em seguida os 3 a sufocaram e a agrediram com um martelo 30 vezes até que Rii morreu. Depois de terem certeza que ela estava morta, eles foram até uma loja de material de construção onde compraram 2 pás. Por volta das 4h30 da madrugada, o corpo foi desovado em uma área bem montanhosa que ficava a cerca de 55 quilômetros do centro da cidade. Após se livrarem do corpo, Kenji, Tsukasa e Yoshitomo foram para um caixa eletrônico para sacar o máximo que podiam da conta de Rii, mas para surpresa deles, a senha estava incorreta. Quando perceberam que não iam conseguir nada ali, os 3 foram embora, combinando de mais tarde voltarem até a mesma rua onde sequestraram Rii para capturar outra mulher. Porém, foi no meio tempo entre a desova do corpo e o possível reencontro deles que Kenji decidiu entrar em contato com a polícia contando tudo o que aconteceu. Depois do depoimento, a polícia pediu que ele os levasse até o local onde o corpo foi desovado. Por volta das 7 da noite, o corpo da Rii foi encontrado parcialmente enterrado no exato local especificado por ele. Não demorou até que a polícia encontrasse Tsukasa e Yoshitomo, que também confessaram o crime quase que imediatamente.
A mãe de Ri, a Fumiko, contou que reconhecer o corpo da filha foi quase uma experiência fora do corpo. Era como se aquilo não pudesse ser real. Até o momento da sua morte, a menina já tinha conseguido juntar 8 milhões de ienes para comprar a casa de sua mãe, o que seriam cerca de 290 mil reais atualmente. 10 dias depois da confissão de Kenji, Fumiko deu início a uma campanha pedindo a pena de morte para todos os integrantes do grupo. Em questão de menos de 4 meses, a petição já acumulava mais de 300 mil assinaturas. O julgamento só teve início em setembro de 2007, quando os três confessaram novamente. Para a defesa deles, a morte de Ri foi acidental, pois eles tinham o objetivo apenas de roubá-la, e em casos que tem apenas uma morte, a pena costuma ser prisão perpétua. A única diferença no depoimento entre os três era sobre quem que tinha efetivamente matado a Ri. Yoshitomo e Kenji afirmavam que Tsukasa tinha dado os primeiros golpes, enquanto Tsukasa dizia que tinha sido, na verdade, Yoshitomo. No fim do julgamento, que aconteceu no dia 18 de março de 2009, os três foram considerados culpados de todas as acusações, e Yoshitomo e Tsukasa foram condenados à pena de morte. Kenji foi poupado por ter admitido o crime e entregado os outros dois envolvidos, recebendo a sentença de prisão perpétua. Os três entraram com pedido de redução de pena, mas Tsukasa acabou retirando o pedido pouco tempo depois. Yoshitomo conseguiu reduzir sua pena para prisão perpétua, ficando junto com Kenji, enquanto Tsukasa foi condenado por enforcamento no dia 25 de junho de 2015. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.